Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, queridos ouvintes, estamos começando mais um programa, O que é o Espiritismo? Hoje com a locução de Isabela Martins, e o nosso querido convidado hoje, do nosso programa, é o Welison Coimbra, que vai conversar com a gente hoje sobre a cultura do cancelamento. O Welison é psicólogo e trabalhador do Grupo de Estudos Espíritas Meimei, que fica ali localizado ali no Parque Shalom. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema daqui a pouquinho, tá bom? Mas para a gente começar o programa de hoje, a gente vai com a nossa mensagem do dia. Ouça agora, momento de reflexão. Silencia e espera. No tumulto das inquietações da terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade no caminho de tantos companheiros de experiência. Quando possível, habitua-te a entesourar a paciência, com a qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás, talvez, para a travessia de grandes provas, sem risco de sossobro nas correntes do desespero. Provavelmente, ainda agora, estarás suportando a incompreensão de pessoas queridas em forma de prevenções e censuras indébitas. Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera. Se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções, tolera as zombarias e remoques de que te vês objeto e de nada te queixes. Diante de criaturas que te golpeiem conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendas alcançar. E ainda, mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de conta à face da manifesta injustiça com que te tratem, não passes recibo nas afrontas que te sejam endereçadas e nada reclames em teu favor. Não piores situações em que alguém te coloque. Não te revoltes, nem te lastimes. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade. E para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar-lhes-á simplesmente viver. Bom, pessoal, estamos de volta e vamos começar aqui o nosso programa com uma música, para animar esse momento e esse momento da nossa roda de conversa. É tarde pra recomeçar. Não há falha que não pode ser desfeita. Existe uma força dentro de ti. Encontre a
faça ressurgir, florir o melhor de ti. Mas não se esqueça de todo dia se questionar: será que hoje eu magoei alguém? Será que hoje eu feri com palavras? Preciso reconsiderar, perdoar, me libertar. Cada passo que damos, plantamos sementes. Deixe sempre o fruto do bem brotar no seu caminho. Suas marcas as deixe com sublime caridade. E avante, busque a luz. E avante, é Jesus, Ele é maior. Mas não se esqueça de todo dia se questionar: será que hoje eu magoei alguém? Será que hoje eu feri com palavras? Preciso reconsiderar, perdoar, me libertar. Cada passo que damos, plantamos sementes. Deixe sempre os frutos do bem brotar no seu caminho. Suas marcas as deixe com sublime caridade. Avante, busque a luz. E avante, é Jesus, Ele é maior. Cada passo que damos, plantamos sementes. Deixe sempre os frutos do bem brotar no seu caminho. Suas marcas as deixe com sublime caridade. E avante, busque a luz. E avante, é Jesus, Ele é maior. Nós estamos aqui com o Elison Coimbra, que é psicólogo e trabalhador do Grupo de Estudos Espíritas Meimei. E a nossa temática hoje, gente, é uma temática imperdível, muito atual mesmo, que a gente já queria conversar fazia um certo tempo aqui no programa, que é essa coisa da cultura do cancelamento, né? Infelizmente, as novas tecnologias trouxeram para a vida da gente inúmeras facilidades, mas ao mesmo tempo ela trouxe também uma série de outros aspectos que às vezes eu acredito, o Elison vai conversar aqui com a gente hoje, que talvez estivessem até um pouco escondidos ali, né, dentro da nossa personalidade, mascarados. E a ideia de nós estarmos lidando com as pessoas sem ser pelo pessoalmente transformou e trouxe à tona inúmeras características que a gente antes escondia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja bem-vindo, Elison, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite para participar desse programa e falar sobre um tema extremamente atual, que não só permeia as nossas vidas como pessoas, né, mas também que tem muita reflexão acerca da ética cristã.
Exato. Que a gente pode tratar aqui. Escutando, né, esse alô do Ellison, eu me lembrei da coisa principal, da função principal do Ellison. Não é ser psicólogo, não é trabalhador do MEI-MEI, é trabalhador do divulgar, viu? Ellison é trabalhador, mas é uma pessoa que atua muito nos bastidores, né? E essa é a primeira vez que ele está aqui hoje à frente, né, sendo entrevistado do nosso programa para falar sobre esse tema. Ellison, para a gente começar, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, de uma forma bem didática, o que, afinal de contas, é essa cultura de cancelamento da qual a gente vai falar hoje. O que é isso? A gente precisa, para a gente entender cultura do cancelamento, primeiro a gente precisa entender algumas coisas e algumas coisas intrínsecas ao comportamento humano, que é o seguinte: quando a gente se reúne em grupamentos sociais de forma natural, justamente a gente fez isso para sobrevivência física e material, e a gente faz isso também para sobrevivência social. Então, isso, como tudo que é bom, sempre tem um outro lado. Em grupamentos sociais, normalmente aquele grupo que tem mais voz, que consegue se organizar melhor, geralmente eles subjugam o outro grupo ou o outro indivíduo, a minoria. Então, é importante dizer que linchamentos, reuniões de várias pessoas para, vamos falar assim, destituir uma pessoa do poder, ou julgar outras pessoas, julgamentos em praças públicas são coisas que já acompanham a humanidade há muito tempo. Sim. Então, a cultura do cancelamento, que na verdade é um fenômeno social que surgiu nos últimos anos, é algo que é um desdobramento disso. A partir do momento em que a internet começou a uma extensão das nossas relações sociais, as nossas relações elas existem no plano presencial, mas elas se estendem para as redes sociais. E aí o que acontece? Tudo que tem no plano presencial vai toma proporção também no plano virtual. Só que aí há uma questão. É que muitas vezes pessoas que estavam distantes fisicamente, distantes presencialmente, elas conseguem se agrupar dentro do meio virtual. Então, aquilo que tinha uma proporção, a gente pode dizer que não tão grande, começa a ter uma proporção gigantesca dentro do meio virtual. E esse é o ponto. Quando a gente vê uma pessoa sendo linchada moralmente, tendo sua vida vasculhada, por um mal feito que fez, por uma discordância que teve com um determinado grupo, a gente está caracterizando aqui o cancelamento. Entendi. Isso que tu tá falando, né, tentando trazer um outro exemplo, né? É como se vê se eu compreendi, né, se os nossos ouvintes também compreenderam. Isso que tu está colocando é como se fosse assim, antes, quando nós tínhamos, por exemplo, você mora num determinado bairro e você conhece algumas pessoas no seu bairro ou ali no seu condomínio, né? Nos dias de hoje seria mais apropriado falar condomínio. E aí você conhece algumas outras pessoas do seu condomínio e achar pessoas que pensem como você te limita a um número pequeno de pessoas, né? Ou isso te dá um certo trabalho de você ter que sair, ter que dialogar com as pessoas e tudo mais, até achar essas coisas, esses pontos em comuns. E as redes sociais, elas tornam essa proporção de pessoas que podem se juntar a você muito maiores, né? Então, quando você, por exemplo, manda um Twitter ali e fala sobre alguma opinião, você tem milhões de pessoas que não te conhecem que vão retweetar, vão curtir, vão apoiar aquela mesma ideia que você defende. E isso dá uma proporção muito maior também, né? É mais ou menos esse entendimento. Sim. Esse teu ponto que tu tocou é bastante interessante, porque eu lembrei de alguns exemplos aqui. A gente tinha alguns títulos pejorativos que a gente dava para algumas pessoas num tempo antigo. Em cidades pequenas, a mulher em cidades pequenas e cidades em que ou em grupamentos sociais em cidades grandes, a mulher que se separava era chamada de desquitada. Isso. Então isso estigmatizava aquela pessoa. Porque aquele grupo julgava ela como uma pessoa não apta para o casamento, não apta para uma relação. Ela não conseguiu manter a relação. Se a gente for trazer isso para o que a gente tem hoje em dia,
é muito parecido, porque aquela pessoa que uma vez foi cancelada, é muito fácil retornar aquele assunto, porque está tudo exposto na internet. Sim. Se a gente está falando de uma questão de boca a boca, muito provavelmente aquele assunto, depois de algum tempo, iria ficar no folclore das pessoas, mas as pessoas iriam até duvidar. Será se realmente é verdade? Será se foi assim? Sim. Mas com a internet fica tudo registrado. Exato. Uma vez lá, não tem como... E outra coisa também que eu penso tu falou isso agora e me lembrei, o chato também, né, além de todos esses inconvenientes, é que todas as vezes em que algo similar acontece, as pessoas voltam à tona com aquele mesmo meme, com aquela mesma ideia, expondo aquela pessoa novamente. Então, assim, ela perde a paz realmente completamente. Agora, o que eu te perguntaria, Hélice, quando a gente percebe essa prática hoje do cancelamento, né, de você julgar as pessoas de forma tão feroz, eu fico pensando, gente, essa não era a proposta do Cristo pra gente, né? E aonde foi que a gente errou? Ou isso é uma coisa que vem desde sempre? Na verdade, quando Cristo expõe a ideia de amar ao próximo como a si mesmo, ele não está só falando de um mandamento, mas ele está descrevendo um fato. Toda vez que uma pessoa é cancelada, e aí a gente pode retornar a ideia lá de Maria Madalena, e essa reflexão é do Rossandro, ele fez ela, e ele disse o seguinte: todas aquelas pessoas que iriam apedrejar ela, estavam colocando as suas decepções pessoais naquele apedrejamento. É como se aquela pessoa representasse tudo aquilo que ele odiasse em si mesmo. Então, essa ideia de descrever amar ao próximo como a si mesmo como um fato revela muito do que a gente está conversando aqui. Porque explicando em termos práticos, quanto mais ódio quanto mais pessoas cheias de ódio tem em um grupo, mais violento vai ser o cancelamento. Sim. Então, porque tudo aquilo que eu odeio, eu transfiro para aquela única imagem que representa tudo aquilo que eu odeio em mim mesmo. Uhum. Então, aquela pessoa, e a gente pode dizer, em termos que aquela pessoa que se ama, raramente vai participar de um cancelamento. E se a gente for prestar atenção numa ideia, tipo, no item do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, a gente pode ver que é feita essa reflexão, que o processo de amar ao próximo como a si mesmo, ele não é uma coisa pronta e como é que eu posso falar? Ele não é uma coisa fechada. Ele é um processo, ele vai acontecendo. Sim. E aí, um exemplo que seria era o seguinte: eu tenho uma pessoa, eu não gosto dela. Se eu tô num nível em que eu ainda não me amo, em que tem muito ódio em mim, e eu vejo algo nela, eu sou incapaz de amar ela, então eu vou odiar ela de todo o meu coração. À medida em que que esse amor vai crescendo em mim, eu vou começando a duvidar, será se realmente ela merece meu ódio? Uhum. Até chegar ao ponto ideal, que é o que Jesus descreve: amar o próximo como a si mesmo. Porque a partir do momento que eu consigo entender, consigo me compreender como uma pessoa falível, ou seja, eu entendo as minhas limitações, entendo os meus defeitos. Quando eu vejo o defeito do outro, eu tenho um filtro aí, eu esbarro em um filtro meu. Será que eu gostaria de estar naquela situação? Sim. Agora, Hélice, a gente vai, tô te ouvindo e muito curiosa, mas a gente vai aqui para um rápido intervalo, vamos ouvir um pouquinho de música e já a gente volta. Às vezes na vida não sabemos o que levar e o que deixar pra trás. Tanta coisa nos prende ao passado, a carga parece pesada demais. Amigos, amores, soma de eternos momentos que ficam ou não voltam mais, mas sempre sobra sentimento. Leve com você o que for leve. O novo chega a quem se permitir.
de volta com o programa O que é o Espiritismo, hoje falando sobre um tema muito atual, que é essa cultura de cancelamento que a gente tem, né, a partir do uso das redes sociais. E para conversar sobre essa temática, né, à luz da doutrina espírita, a gente trouxe esse trabalhador da doutrina, que é o Ellison Coimbra, que é psicólogo, trabalhador do MEI-MEI, trabalhador do Grupo Divulgar também, para falar com a gente sobre esse tema. Bom, a gente vai falando aí no primeiro bloco, né, sobre o que, afinal de contas, é essa cultura de cancelamento, como é que ela se instala, como é que o cristianismo, né, que prega tanto nós não julgarmos o próximo, amar o próximo como a gente mesmo, como é que a gente mesmo se dizendo cristão consegue ter esses comportamentos. Aí, Ellison, nessa resposta, tu teve uma fala que eu fiquei curiosa, que é a seguinte: a gente percebe que, claro, as pessoas que derramam esse ódio e tal, são pessoas que ainda têm muito isso dentro de si. Mas engraçado é que às vezes a gente percebe pessoas que aparentemente são boas pessoas, são pessoas do bem, são pessoas muito envolvidas nas suas comunidades religiosas, sejam quais forem a religião escolhida por elas, pessoas que praticam a caridade, né, no auxílio material aos menos necessitados, mas, no entanto, se revelam pessoas que cultuam essa ideia, né, do cancelamento, de julgar e de ir lá na internet dizer tudo o que pensa. E aí eu vou te dar um exemplo bem claro. A gente hoje está vivendo um momento político, né, amanhã dia de eleição, e a gente viu na eleição passada, né, para a eleição para presidente, essas polaridades. E aí eu acho que é nítido para todo mundo, de qualquer centro espírita aqui no Maranhão, em qualquer lugar do país, do mundo, que encarou essas últimas eleições, percebeu, né, ambos os lados, ou você era A ou você era B. E aí a gente percebia que, independente do lado escolhido, aquela pessoa manifestava coisas que você dizia: gente, eu nunca vi fulana se comportar assim. No centro ela só diz coisas bonitas e tal, mas eu li coisas absurdas de pessoas que a gente tem como referência, que são palestrantes, que são pessoas que estão à frente, líderes, né, dentro desse movimento espírita. Como explicar esse comportamento de pessoas que têm tanto conhecimento? A gente precisa entender que, apesar dessas pessoas adquirirem determinado conhecimento, elas estão sujeitas às mesmas regras que as outras pessoas. Então, o fato delas terem conhecimento, mesmo elas tendo conhecimento, elas podem ter esses pensamentos, porque esses pensamentos não vêm de outra, eles não surgem, né? Eles não são colocados ali, eles já existiam previamente, só que a partir do momento que elas encontram um grupo, elas encontram um local onde eles são validados. Sim. E aí, dependendo do grupo e dependendo porque assim, a nossa referência de certo e errado, a nossa referência de bem ou mal, ela é uma referência que a gente tem no momento que a gente está, mas ela foi construída ao longo de um determinado tempo. E pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa casa religiosa, enfim. E aí, a partir do momento em que pessoas que estão ao meu redor, que compartilham da mesma fé que eu, que são pessoas que começam a validar a minha ideia, mesmo que seja uma ideia absurda, começam a validar ou fazer vista grossa, aquela coisa, os fins justificando os meios. Esse discurso, ele toma uma proporção, ele toma uma força. Então, aquilo que estava escondido, que estava reprimido, ele vem à tona. Só que isso responde de uma relação nossa bastante antiga também. A gente sobreviveu todos esses anos como seres humanos no mundo, justamente porque a gente começou a entender o que era bom, o que era mal, mediante a resposta que o ambiente dava pra gente. Digamos, se um local fosse com um bando lá na época das cavernas, se eu fosse com um bando pro local, fosse 10 pessoas, voltassem 5. Todo mundo entenderia, a partir dessa amostra, que aquele local era extremamente perigoso. Então, ou que teria que aumentar a quantidade de pessoas, ou teria que procurar um outro local. Essa lógica bem básica é uma lógica que é utilizada hoje, e que o grupo valida o certo e o errado. A nossa sociedade, o nosso país, tem as leis dele. Os Estados Unidos, as deles. A França, a deles. Então,
coisas que funcionam aqui não necessariamente podem funcionar lá. E isso, com um recorte muito pequeno, quando as pessoas começaram a se agrupar, faz com que aquilo que era errado, porque eu estava sendo moldado por uma ética, começa a se tornar, a ter aquela, começa a ficar cinza. Ah, não é tão errado assim. Ah, mas será que é isso mesmo? Justamente porque aquele grupo está validando. E aí, em resposta a... Só fazendo um paralelo com o espiritismo, fazendo esse paralelo, Jesus ele tinha um feeling muito grande para essas coisas, tanto é que ele conseguia arrebatar diversas pessoas só com o discurso. E justamente na pedagogia das parábolas, o que ele fazia? Aquelas pessoas, quando elas estão manifestando aquilo, elas estão manifestando o suprassumo do seu egoísmo, que é o seguinte: eu vou travar uma guerra contra aquele outro grupo que retirou o meu bem-estar. Essa é a ideia. E aí o que Jesus fazia dentro da ética das parábolas? Ele falava das pessoas para as pessoas. Mas tem uma coisa, Elison, que, desculpa te interromper, que eu acho que é muito forte também, né? Nesse arrebatamento, digamos assim, que Jesus tinha para com as pessoas, o discurso era importante, sim, mas a questão moral, né, é algo também que a gente não pode deixar de lado. Porque eu acho que mais do que palavras, você precisa ter moralidade para sustentar e realmente ser, em essência, aquilo do que você está pregando, né? Então, acho que por isso que Jesus era tão convincente, porque o discurso e as práticas eram as mesmas, né? Porque o que eu acho que a gente vê muito hoje é o discurso é lindo, mas a prática não vive na prática o que fala, né? Então acaba sendo ali uma coisa contraditória e por isso hoje a gente não tem pessoas que tenham um grau de arrebatamento nesse sentido, porque o nível evolutivo da pessoa é assim, o intelectual está bem lá na frente, mas o moral está lá atrás. Então quando essas duas coisas não se alinham, acontece esse tipo de situação, eu acho, né, que a gente está narrando. E aí tem uma assim, pegando essa tua colocação, eu estava lembrando aqui de uma na verdade de uma frase, né, que ela diz o seguinte, ela fala sobre a narrativa, né, e Jesus, quando a gente tem muita questão do verbo, né, falando que o verbo se tornou carne referente a Jesus, e essa afirmação, essa colocação, ela diz o seguinte: todo aquele que escreve alguma coisa faz da sua intimidade o que está escrevendo, o que está falando, o que está reproduzindo. Então, tudo aquilo que eu falo e faço, está falando da minha intimidade. Jesus é colocado como o verbo que se tornou carne porque ele é a representação viva da intimidade de Deus. Então, a ideia aqui é que tudo que ele falasse precisava corresponder, porque ele estava representando a representação mais próxima que a gente teve da palavra de Deus como personalidade, da intimidade de Deus, foi a personalidade dele. Exato. Então é muito forte essa ideia do falar e fazer, porque isso é muito difícil pra gente como um todo, porque normalmente as nossas conversas elas têm um teor abstrato. Quando a gente está conversando, a gente imagina muita coisa, a gente lembra de muita coisa, mas elas não necessariamente se tornam realidade. Algumas sim, mas outras não. E interessante dessa questão da cultura do cancelamento é que há uma projeção de subjetividade muito grande em relação a ideais. O ideal do que é certo, o ideal do que é errado, o ideal do que... E dentro disso, e aí é que está o ponto que eu queria chegar. Existe muita coisa que é certa, que as pessoas se manifestam, que se revoltam contra questões sociais, questões raciais, de diversidade, que são empoderamentos sociais necessários. Mas tem outras questões que são maniqueísmos tão desonestos que a gente olhando com um olhar um pouco menos comprometido de emoção, a gente vê que aquilo ali são teorias da conspiração, que são discursos completamente distorcidos, até mesmo discursos da Bíblia, do cristianismo, completamente distorcidos. Então essa ideia cristã que é passada em alguns cancelamentos, você não é cristão, ou você
faz isso porque não é de acordo com as leis de Deus. Isso fala de uma pessoa que, como representante religioso, ou como pessoa que influencia outras, coloca o seu egoísmo, ou seja, suas preferências pessoais, dentro de um discurso cristão, que sem referência nenhuma a Jesus, até porque se a gente referenciar todo o cristianismo a Jesus, a gente nunca vai fazer uma atrocidade dessa. Mas o que a pessoa faz? Ela descola da imagem de Jesus e diz assim, olha, o cristão, Deus não quer que isso aconteça, o Deus acha isso errado, e começa a justificar. E aí... Pode falar. Eu ia comentar, Elison, que isso aí é bem típico das pessoas que pegam uma frase, tira de contexto e diz, não, mas está lá na Bíblia. Ele diz, sim, mas ele está falando isso para uma outra situação e você pega aquilo para o que lhe convém, né? Distorce tudo e... Então, essa questão do falar e fazer, ela é extremamente importante porque ela revela muita coisa. Muitas vezes a pessoa fala e faz. E não... Assim, ela é uma coisa que precisa acontecer, mas ela nem sempre é boa também, se a gente for prestar atenção em alguns casos, né? Porque a partir do momento que ela vem de uma ótica distorcida, o falar e fazer pode ser uma coisa bem grave. Sem dúvida. A gente sempre usa alguns exemplos, né, de pessoas que... de pessoas que seguiram líderes religiosos fanáticos, que cometeram suicídio coletivo. Então a gente sempre leva para essa ótica porque a gente sempre fica se perguntando a que ponto uma manifestação social pode me influenciar, porque o cancelamento é justamente isso, ninguém cancela o outro sozinho. Elison, a gente vai para um rápido intervalo e na volta eu quero conversar contigo sobre uma coisa da psicologia, na verdade, que eu acho que vai casar muito bem com isso que a gente está falando. Sim. A gente vai de música e volta já. Que não há nenhuma dor, deixa eu brincar de ser tela e ser pintor, deixa eu ser pincel que lhe chamo pra ser cor. Venha ver o brilho que eu fiz, vem saber que ainda dá pra ser feliz. Deixa eu pintar de azul nosso papel, deixa eu espalhar um sonho doce feito mel. Deixa eu seguir o exemplo de Emanuel pra saber que há um mundo novo ali, pra entender que ele deve começar aqui. O mundo há de ser cada vez mais um lugar para aprender, viver o amor, um lugar de esperança e muito mais, sob o olhar de uma criança sem temor. O mundo há de ser cada vez mais um lugar para aprender, viver o amor, um lugar de esperança e muito mais, sob o olhar de uma criança sem temor. Deixa, 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 deixa a tristeza, deixa o egoísmo, deixa a vaidade, deixa o orgulho, deixa o amor brotar, deixa a sua luz brilhar, deixa a flor se abrir e vem cantar. O mundo há de ser cada vez mais um lugar para aprender, viver o amor, um lugar
de esperança e muito mais. Sob o olhar de uma criança sem temor, o mundo há de ser cada vez mais um lugar para aprender, viver o amor, um lugar de esperança e muito mais. Sob o olhar de uma criança sem temor. Deixa, 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 deixa. E se nos deixamos habitar por essa força que nos deixa voar, deixamos de nos importar com o que não nos deixa brilhar. É preciso deixar nossa luz se espalhar. É preciso deixar nosso sonho sonhar. Estamos de volta com o programa Que é o Espiritismo, falando hoje sobre a cultura de cancelamento, esse fenômeno muito comum hoje na era das redes sociais. A gente está conversando aqui hoje com um psicólogo espírita, trabalhador do movimento, né, em várias áreas, o Ellison Coimbra. E dentro dessa nossa fala, no nosso último bloco, Ellison, a gente estava falando sobre o quanto essa questão do comportamento da sociedade influencia o nosso comportamento, né, dentro do que a gente pensa, do que a gente muitas das vezes acha que a gente está ali raciocinando sozinho, que eu tirei as minhas ideias do nada. Mas tem uma prática, eu não vou saber lembrar aqui o nome na psicologia, de um estudo, na verdade, que eu lembro de assistir um vídeo que mostrava uma moça chegando num consultório. E aí na sala do consultório tinham outros atores. Enquanto ela aguardava para ser atendida, soava uma sirene e as pessoas levantavam. E ela também levantava. E aí, ela também levantava não, ela primeiro observou e falou, que estranho, por que as pessoas levantam quando toca a sirene? E aí as pessoas sentavam depois. Depois de 3 vezes, foram necessárias apenas 3 vezes para que ela, sem saber por quê, começasse a levantar também. E aí, depois as pessoas foram saindo, esses atores, e foram como se fossem entrando para a consulta, e ela ficou só. Ainda, Ellison, quando ela estava sozinha na sala da recepção, ela também se levantou, né? Quando soou. E depois começaram a chegar pessoas reais, que não eram mais atores, para se consultarem também. E aí eles perceberam que ela sempre levantava. Aí as pessoas começaram a perguntar, mas por que você está levantando? Ela disse, eu não sei explicar. Quando eu cheguei aqui, as pessoas levantavam e eu estou levantando. E o engraçado, todas as demais pessoas, sem uma única exceção, começaram a levantar. Então isso deixa muito claro para a gente que nós somos sim influenciados pelo meio, não é isso? Sim. Na verdade, a definição para a relação que a gente tem com o meio é que a gente é produto e produtor do meio. É uma relação a todo momento, a gente é uma interação contínua. Então, nesse caso, o que a gente pode falar sobre isso, né, também não sei o termo, mas eu consigo destrinchar por que a gente se comporta dessa forma. A gente se comporta dessa forma porque, assim, é adaptativo para a nossa sobrevivência, e não só sobrevivência física e corporal, mas sobrevivência social também, que a gente não precise pegar a regra como um todo para obedecer. Sim. Digamos, todo mundo, as crianças aprendem desde cedo que tem que parar no sinal vermelho. Elas não entendem o porquê, mas elas entendem, assim, quando elas estão brincando ali de carrinho, se há uma forma de representar aquilo, elas vão fazer. Sim. Justamente porque elas estão aprendendo ali, elas estão imitando uma ação que é adaptativa para elas. Sim, ou seja, isso deixa a nossa vida mais confortável, né? E faz com que a gente lide melhor com as situações, né? Do que a gente precisa. Agora, Ellison, esse assunto é muito interessante, é muito vasto, mas infelizmente a gente tem um tempo muito curto, né? Eu acho que como um último questionamento aqui que eu gostaria de trazer para você, para que você pudesse compartilhar com a gente, a gente compreendeu que a gente é fruto do meio, né? Muitas das vezes a gente se deixa influenciar, é muito difícil ainda para a grande maioria das pessoas, né? É muito complexo ainda compreender que os fins não justificam os meios, né? Que a gente precisa se manter dentro de um posicionamento, ainda que esse posicionamento não seja aquele seguido pela maioria e que todas essas práticas não são salutares. Mas eu te perguntaria, dentro do meio espírita, né? Que é o que a gente veio trazer aqui hoje, o que dentro do espiritismo a gente poderia tirar de lições para evitar ter essa prática, né?
desse cancelamento, desse linchamento, seja virtual ou seja às vezes até pessoal também, que eles extrapolam as telas. Que ensinamentos exatamente a doutrina espírita, o cristianismo de uma forma geral, traz para a gente, para que a gente possa se comportar de outra forma? Que ferramentas a gente teria aí para conseguir lidar com isso e não ter esse comportamento? Uma das, assim, eu acredito que a maior delas é a própria convivência com o próprio exercício de tolerância com as pessoas que a gente convive dentro do próprio centro espírita. Como um lugar que é extremamente, que é plural, onde as pessoas vão, que as pessoas se associam de forma voluntária, não há uma seleção prévia, ninguém está selecionando um grupo, então aquele grupo vai se formando com um objetivo. E aí é preciso remontar. Tem um livro que se chama Habilidades Sociais, o Modelo de Jesus, que ele diz o seguinte: Jesus ele recrutou os apóstolos através de um único critério, acreditar na causa. Então esse era o único critério que ele utilizou. Ele não utilizou assim, tu vai porque tu tem isso, tu vai porque tu tem aquilo. Todos aqueles que acreditavam, porque esse único critério, que era o fato de acreditar na causa cristã, na causa dele como profeta, sim, iria transformar aquelas pessoas. E como transformou? Sim. Então, dentro do centro espírita, a gente obedece uma ótica bem parecida. Então, conviver com aprender com as diferenças, porque é um exercício. E a gente tem que se perguntar assim: se eu não estou conseguindo tolerar a opinião de uma pessoa, ou eu não estou conseguindo conversar com ela, expor os fatos, mesmo que contrários, de uma forma civilizada, dentro de um ambiente em que a gente dissemina a paz a todo tempo, como é que eu vou conseguir fazer isso lá fora? É a grande pergunta que a gente se faz. Sim. Porque o ambiente da casa espírita, ele tá todo o tempo jogando pra gente paz, amor, caridade, tolerância, paciência. Então é um ambiente que está carregado desse discurso. E a gente precisa, nesse caso, se deixar influenciar pelo meio, para que a gente consiga transpor isso para fora ou mesmo dentro de uma tela. Sim, engraçado, Edson, que eu jamais partiria para essa ideia, né, que tu trouxe, muito, muito interessante mesmo, porque inclusive, de repente, para quem esteja ouvindo a gente, que não é espírita e tal, as pessoas, ou que chegou há pouco tempo na doutrina, a gente tende a pensar que no ambiente da casa espírita tudo é paz e amor e harmonia, né? Eu não esqueço nunca de uma amiga do centro, muito querida, que é a Rita, que quando eu cheguei no CVV ela já estava, né? E eu lembro que a coisa que ela mais dizia, ela dizia: olha, vocês pensam que aqui só tem anjo? Olha, aqui não tem anjo nenhum, aqui a gente briga, aqui a gente se desentende. Eu dizia, mas não é possível, com tanto conhecimento, com tanto amor reinando aqui e tal. E hoje, né, calejada, depois de alguns anos, eu compreendo exatamente o que ela queria dizer naquela época, né? Então não criemos a ilusão, porque o centro espírita, assim como qualquer outro ambiente religioso, é formado por pessoas imperfeitas, né, que vão errar, vão se equivocar, nem sempre de forma proposital, mas infelizmente nós estamos sujeitos, né, a essas situações. Então que a gente tenha realmente o exercício do amor e da paciência iniciando ali, porque talvez nesse ambiente benéfico, como o Edson colocou, a gente de repente consiga um pouquinho mais longe, né, Edson? Sim, com certeza. Eu acredito que se a gente começar a entender, assim, tem uma frase que diz que o mundo só vai melhorar a partir do momento que a gente tiver uma compreensão melhor sobre o comportamento humano. Essa frase é do Skinner, né? E aí por que isso para mim me remete à solução para as coisas? Porque a partir do momento que a gente, e citando outro autor da análise do comportamento, que é o João Cláudio Todorov, brasileiro ainda vivo, que ele diz o seguinte: a gente precisa saber de onde veio para saber onde está, precisa saber onde está para onde vai. Exato. Então a partir do momento que a gente compreender os ambientes dos quais a gente participa e começar a pensar neles como, não só como locais de simples convivência, mas locais que realmente fazem parte de quem a gente começa a dar mais atenção e, consequentemente, se torna cada vez melhor. Exato.
Edson, a gente agradece muito mesmo a sua participação aqui hoje nessa nossa roda de conversa. Sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é um assunto que a gente precisa voltar aí ao longo do próximo ano e tocar nesse assunto de novo. Tem muita coisa que eu acho que a gente pode abordar e que a gente não conseguiu falar aqui hoje, mas por conta do nosso tempo, a gente vai encerrar por aqui, mas a gente ainda não está encerrando o programa. Então nós vamos aqui para um rápido intervalo e a gente volta já. Sob as sombras de Assis, velha alma despertou, negou valor, se libertou de tecidos e metais, luz serena e sensível sobre a alqueria luzir, despiu-se ali e fez de si instrumento dessa paz. Se entregou com piedade e aqueceu seu coração nas ruínas de uma igreja. O Jesus reforma faz corações sem luz e cor na busca de um consolador. Em seus braços tem a paz, nas plantas e nos animais, lições de amor da criação. A harmonia resplandece, faz de uma palavra prece ao saudar irmão. Passos de certeza, em humilde devoção, para a alma em liberdade, ilumina essa verdade, sol e lua em comunhão, e um convite transparece, semeia por nossa vez, seu exemplo permanece em cada mão que se enternece, age como ele fez, entre a paz da natureza, ouça a voz que nos guia, nos momentos de incerteza, nunca perca a fortaleza, eis a perfeita alegria, eis a perfeita alegria, é a paz e a harmonia, eis a perfeita alegria, amor que irradia, eis a perfeita alegria, no caos é calmaria, eis a perfeita alegria, assim ele dizia, eis a perfeita alegria. Estamos de volta com o programa que é o Espiritismo, que hoje contou com a participação do Elison Coimbra, né, que é psicólogo, trabalhador do movimento espírita e que trouxe aqui pra gente hoje o debate, né, através desse nosso diálogo sobre essa cultura de cancelamento. O Elison é trabalhador aqui do Grupo Divulgar, né, responsável pelo programa e pela Rádio Web Divulgar, e também é trabalhador do Grupo de Estudos Espíritas Meimei, que é um centro que fica localizado ali no Parque Shalom. Elison, eu queria te agradecer primeiramente sua participação e queria que você falasse um pouquinho também sobre os trabalhos que estão acontecendo no Meimei, né? Nós ainda estamos vivendo uma pandemia, mas eu queria que você falasse os trabalhos que estão sendo realizados, de que forma que as pessoas conseguem encontrar, né, o teu grupo de estudos espíritas. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Primeiramente agradecer também pelo convite, né? É sempre bom estar falando sobre esses temas e exercitando um pouco a reflexão, porque engrandece tão, não só as pessoas que a gente leva conhecimento, mas também a gente que está refletindo sobre. Verdade. E aí o centro, ele tá, por enquanto, ele tá só com duas atividades, né? Que é os evangelhos, dia de quinta-feira às 19 horas e dia de domingo às 19 horas. Sempre em dupla, sempre dois trabalhadores da casa, pelo Instagram. E o estudo é sequencial, Elison?
O estudo é sequencial. Sequencial, tá bom. E qual o endereço, né, do Insta do Meimei? O endereço do Insta é @Grupo Espírita Meimei, e também tem as atividades da juventude, que funcionam aos domingos às 18 horas. Elas estão sendo intercaladas, né? Eles conseguiram uma forma de ir presencialmente. Nos encontros presenciais há uma necessidade de inscrição prévia, porque há um número limitado de pessoas e há algumas regras que precisam seguir, para saber mais informações, entrar no direct do Instagram da Juventude, que é @Juventude Espírita Meimei. Ok. Então, há uma outra atividade que tem funcionado, que na verdade não é uma atividade, que é o serviço da livraria. Quem desejar algum livro pode entrar em contato pelo Instagram do centro, que eles fazem entrega. Legal. Ou a pessoa agenda com a pessoa para ir pegar lá no centro. O Meimei tem uma livraria bem vasta, com livros assim muito importantes, né, dentro da doutrina espírita. Então fica inclusive a dica aí para presente de final de ano, né, uma forma de você ajudar o movimento espírita, ajudar esta casa espírita e proporcionar uma leitura extremamente prazerosa para a pessoa que vai receber, né, porque as leituras espíritas são realmente muito gostosas mesmo, trazem muito consolo para a gente, ainda mais nesse momento que a gente está precisando tanto. Bom, pessoal, a gente vai finalizando por aqui, agradecendo ao Edson, agradecendo aqui aos nossos colaboradores que estão aqui nos bastidores fazendo esse programa acontecer, e a gente volta no próximo sábado com mais um programa, O que é o Espiritismo. Até lá. Você ouviu O que é o Espiritismo? Eu não